Olá, queridos alunos e professores, estamos iniciando mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Juliana e estarei acompanhando vocês ao longo da nossa aula. Vamos verificar nesse momento qual o número e o objeto de conhecimento da aula de hoje. Nossa aula de número 34, que tem como objeto de conhecimento desigualdade social e o trabalho. Mas com o detalhamento, ou seja, aquilo que realmente nós vamos verificar ao longo de nossa aula, a região norte e a dificuldade nas vias de transporte e também de comunicação. Nesse momento, vamos dar início à nossa aula. Muito bem, então quando a gente vai falar na parte de meios de transporte na Amazônia, não é igual como a gente fala das outras regiões do Brasil, porque há uma carência de rodovias, que é o principal modal que a gente tem no nosso Brasil. Então aqui no restante do Brasil, enquanto se usa bastante as motos, os carros e os caminhões para poder fazer o transporte de mercadorias, aqui na Amazônia a gente acaba utilizando muito mais as lanchas, as embarcações, os motores a polpa, motores de polpa. Então a gente vai verificar que há muito mais o uso do rio do que das estradas e também das ferrovias que vai carecer nessa região da Amazônia. Vamos então verificar alguns desses pontos sobre as rodovias. Então a gente tem na rede de transporte, a porção norte do território brasileiro é servida de poucas rodovias. As principais rodovias da região norte vão ser as estradas federais. E aí alguns exemplos são a Belém-Brasília, que é a chamada BR-010, a Cuiabá-Porto Velho, que é a BR-364, a Transamazônica, que é a BR-230, a Cuiabá-Santarém, que é a BR-163 e também a Porto Velho-Manaus, que é a BR-319, sendo que essa BR-319 ainda possui vários trechos sem pavimentação, o que dificulta o deslocamento de Porto Velho para Manaus ou ao verso. Então a gente vai analisar que somente com essas rodovias já se nota que realmente é escasso o número de rodovias. Lembra lá quando a gente estava estudando sobre os projetos de integração do Brasil? Justamente é desse período que as principais rodovias vêm. Lá durante o governo militar, no Brasil é que teve essa necessidade, um objetivo de integrar a região norte, a região da Amazônia, ao restante do Brasil. E aí a gente tem, então, essas principais rodovias. No entanto, o que a gente verifica é que vai ser o rio a solução natural para que haja esse deslocamento. Vamos falar do estado do Amazonas, que ele é um estado riquíssimo em recursos hídricos. No entanto, quase não há estradas, quase não há rodovias, o que dificulta o deslocamento das comunidades do interior do estado para as outras áreas ou até mesmo para os outros estados. E o que acaba sendo como solução para esse deslocamento da população ou o transporte da produção do interior? Acaba sendo as vias fluviais. Então, continuamos a falar sobre isso. Então, a gente já verificou que ela é marcada pela presença de grande quantidade de rios utilizados para o transporte de carga e também de passageiros. E a gente verifica que as ferrovias elas vão ser inexpressivas, ou seja, quase não há ferrovias na região norte do Brasil. E a gente tem aí as imagens que justamente vão então estar em grande circulação na Amazônia. A gente tem aí uma lancha, que ela pode estar fazendo aí o transporte de pessoas, e já numa outra a gente tem um navio de grande porte, no qual ele provavelmente está levando, vai ser carregado com transporte de carga para outras regiões. Então,
Então, a gente vai verificar agora uma das rodovias principais aqui da região norte, que é a chamada BR-174. Essa estrada é uma rodovia federal, ela foi pensada mais para ser de cunho turístico, para dar, ou seja, suporte à atividade turística. O que é que ela vai fazer? Ela vai interligar, como a gente já vê na imagem, o Brasil ao país da Venezuela, então nosso país vizinho. Então, ela tem esse objetivo para poder interligar o Brasil, ou seja, aqui, ó, Amazonas, nós temos o estado de Roraima e aqui faz fronteira através do município de Pacaraima com Santa Helena de Oirén, que é a cidade da Venezuela. No Brasil, ela recebe esse nome de BR-174, no entanto, já na Venezuela, ela é chamada de Estrada 10. E que continue, essa estrada ela vai dar acesso à capital da Venezuela, Caracas, ou então pode levar os brasileiros a passearem lá no litoral caribenho da Venezuela. Então, por isso que ela é vista como uma via significativa para o turismo da região norte. Importante também colocar que essa estrada, ela vai atravessar grande parte da floresta amazônica, que vai estar dentro da reserva indígena dos Aimiri-Atroari. E essa estrada, no período das 18h30 da noite até as 6 horas da manhã do dia seguinte, é uma estrada que é fechada. Então, não há circulação de automóveis, de caminhões durante esse período, porque há uma circulação maior de animais noturnos nessa reserva, então, para preservar a vida animal, assim como os indígenas que moram na reserva também circulam mais livremente durante o período da noite. E importante colocar também que ela vai ser a única via que liga Roraima ao restante do Brasil. Não há outra estrada que ligue Roraima ao restante do Brasil. Então, se não tivesse a BR-174, Roraima estaria isolada. Então, aí, só continuando a leitura do texto, a reserva Waimiri-Atroari está localizada no sul da Roraima, com o norte do Amazonas, e chega até a região montanhosa do Monte Roraima, que vai fazer fronteira com a Venezuela. Então, a gente tem aí a BR-174, que é uma rodovia federal que vai ser de grande importância aqui para a região norte, integrando aí, não ligando completamente aos demais estados, mas faz com que haja essa ligação terrestre com o restante do Brasil. Outra importante rodovia que a gente vai falar, que também vai ligar dois países, é a chamada rodovia interoceânica, ou também é chamada como Estrada do Pacífico, porque ela faz com que o Brasil tenha uma saída para o Oceano Pacífico através do Peru. Olha só, a gente vê que ela vai facilitar principalmente a produção agrícola e industrial do Brasil para a Ásia, e ela vai ligar a partir do município de Rio Branco, no Acre, até as cidades portuárias no Peru. Aqui nessa imagem a gente tem a representação da rodovia. Então aqui nós temos aonde ela inicia, lá em Rio Branco, no Acre, e ela vai adentrando o território do Peru, aonde ela vai se dividir em duas, e aí vai se estabelecendo então ligações terrestres do Brasil com o Oceano Pacífico através do Peru, que também utiliza essa rodovia, essa estrada, para fazer circulação de suas mercadorias para o Brasil. Ela vai possuir cerca de 2,6 mil quilômetros de extensão e ela vai passar tanto pela Amazônia peruana, assim também como pelos Andes. Então, a gente tem essas duas rodovias principais federais, BR-174 e também a interoceânica, que vai fazer esse papel de ligação do Brasil aqui na região norte com os nossos países vizinhos, o que é muito diferente lá para o sul e sudeste do Brasil, onde as rodovias acontecem em muito maior número. Mas para a gente ter uma ideia de como é essa distribuição das rodovias que a gente tem aqui na região norte, vamos ao mapa agora das rodovias da nossa região.
Então, a gente tem na região norte as seguintes rodovias que aparecem para vocês. Aqui, ó, a BR-174, nós vamos ter a BR-319, aqui a BR-230, aqui no estado do Acre nós vamos ter a BR-364, temos aqui no estado do Pará, a BR-163, que é a Cuiabá-Santarém, ou Santarém-Cuiabá. E também aqui a gente tem outra rodovia importante, que é a rodovia Belém-Brasília. Importante colocar aqui nesse mapa, é possível a gente identificar dois portos muito importantes para a nossa região. A gente vai ter aqui o Porto de Belém, que muitos o consideram como a porta de entrada da Amazônia. E outro porto muito importante está localizado aqui na cidade de Manaus, que ele vai ter já uma importância mais regional. No entanto, há também uma grande circulação de pessoas que a gente tem naquele período de cruzeiros que chegam até a cidade de Manaus. Então vai trazer uma grande circulação de estrangeiros conhecendo a Amazônia chegando ali através dos rios. Certo? Então a gente já verificou como é que está a questão da Amazônia em rodovias. Pouquíssimas, mas há algumas rodovias. No entretanto, as ferrovias é quase inexpressivo na região do norte. Faz com que, então, a solução para o meio de transporte, tanto de carga quanto de pessoas na nossa região, seja o uso dos rios. No entanto, há uma carência de sinalização, de infraestrutura nas hidrovias, que vão ser aqueles percursos dos rios que são navegáveis, ok? Mas antes disso, vamos analisar um pouquinho de como esses rios vão ser importantes para a população da Amazônia. Então, a Amazônia, ela vai ter tanto o seu ciclo de vida, quanto o seu ciclo econômico, quantas atividades econômicas que são aqui desenvolvidas vão acompanhar os regimes das águas. Então, a vazante, a enchente. Então, quando a enchente, ela traz todo aquele benefício de trazer sedimentos com a água. Isso faz com que aquela terra seja fertilizada. Então, ali, a mata de várzea, lembra que a Amazônia, a floresta amazônica vai ser definida em 3 níveis de floresta, e ali a mata de várzea, ela vai justamente ser aquela que vai ser influenciada pela cheia e pela vazante dos rios. Então, quando há essa cheia, os rios vão trazendo esses sedimentos, esses nutrientes que vão fertilizar esse solo. No entanto, na época da seca, aquele solo vai ficar propício à agricultura. Mas chega uma nova cheia, se aquela agricultura ainda estiver ainda dentro do espaço da cheia do rio, aquela agricultura, aquela horta pode ficar inundada. Então, acaba causando alguns transtornos aos pequenos agricultores. As comunidades tradicionais aqui da Amazônia, elas vão utilizar essa dinâmica dos rios justamente para quê? Como fonte de subsistência. Então, a gente tem algumas pequenas criações de gado que são adaptadas especialmente nessa época da cheia, onde o gado é levado para uma área mais elevada e quando vai secando, o gado volta para aquela parte mais baixa. A gente pode ainda mencionar a questão das moradias. Muitas moradias na Amazônia, elas tentam se adaptar, ou seja, construindo palafitas. O que são palafitas? São casas onde elas possuem pernas muito longas para que quando haja essa enchente não chegue no assoalho. Ou então existem também as casas flutuantes, na qual, dependendo do nível do rio, vai subindo e vai descendo conforme está ali o leito daquele rio. Então elas vão tentando se adaptar. E também da mesma forma ocorre a prática das atividades econômicas. No entanto, são mais voltadas para a subsistência da população local. Continuando então, pelos grandes rios são transportados os passageiros. Então, aí de pequenas comunidades muito mais afastadas, mais isoladas, que vão sair para outros municípios maiores ou para a capital do estado.
pequenas cargas que vão ser levadas, ou seja, o escoamento da produção de algum agricultor ou de vários produtores de determinado município para um outro local onde haja a necessidade de venda daquele produto e milhares de toneladas de produtos agrícolas e minerais para exportação. Então a gente tem nesse quesito ali o estado do Mato Grosso, ele utiliza muitos os rios, principalmente a hidrovia chamada do Madeira, aonde ela possui rios que são navegáveis o ano inteiro e possibilita que haja esse escoamento de produção através do rio. Então, ali a exportação não, o deslocamento da produção da soja, do milho que vai acontecer, faz com que seja feito pelo rio. E acaba que esse transporte, o frete e os custos do transporte dessa matéria-prima, desse produto, é mais barato pelo rio do que pela rodovia ou pela ferrovia, porque há um menor uso de combustíveis e o deslocamento dele acaba acontecendo de uma forma mais rápida, porque não vai haver, por exemplo, congestionamento de tráfego nas rodovias, porque ali o navio vai estar levando a mercadoria com mais facilidade, com mais tranquilidade do que pelas rodovias que possuem um grande trânsito, certo? Outro ponto importante para que a gente fale é sobre os rios da Amazônia, na qual a gente vai destacar algumas das vantagens que a gente tem nesses rios. Então, como eu já falei, já adiantei, o transporte de grandes quantidades de carga a baixo custo, porque é o menor uso de combustíveis e acaba sendo que, como o rio ele não tem como é que eu posso dizer, um peso exato ou máximo que aquela carga pode ter, as balsas e os grandes navios podem levar muito mais, uma maior quantidade de carga do que, por exemplo, um caminhão ou uma carreta pelas rodovias. Não vai haver o problema de buracos que pode acontecer. No entanto, a gente acaba aí barrando nos problemas que falta uma sinalização, falta uma melhor indicação dos percursos e da melhoria dessas hidrovias que são aproveitadas para o transporte de cargas. Elas vão integrar cidades e regiões no território nacional. Nós sabemos que existem localidades, comunidades que são muito isoladas, ou porque sejam rodeadas de leitos de rios, ou porque são muito distantes da capital, ou porque falta recurso para o desenvolvimento dessas cidades na Amazônia, que faz com que haja uma necessidade de utilizar os rios. E aí a gente entra na famosa frase que é que os rios são as estradas da Amazônia, já que há a carência dessas rodovias, então a solução natural acaba sendo o uso dos rios. E aí, novamente, a gente vê, integra o Brasil com outros países, como o exemplo que eu já citei da BR-174 e também da Interoceânica, sendo corredores de circulação de mercadorias. Isso faz com que o Brasil, aqui pela região norte, como já ocorre pelo sudeste, pelo sul e pelo centro-oeste do Brasil, tenha uma integração com os demais países, certo? Olha só aqui comigo agora, eu vou convidar vocês para observar essa paisagem. Essa paisagem aqui, ela traz mais ou menos um pouco do que a gente encontra na Amazônia. Uma abundância de rios, então a gente tem aqui rios de leitos largos e eles são volumosos também. A gente verifica aqui desse lado o desenvolvimento da agricultura, a chamada agricultura de várzea, que é aquela justamente que aproveita o regime de águas, ou seja, a cheia e a vazante do rio, para poder praticar a agricultura nesses trechos. A gente tem aqui mais acima, para esse lado de cá, a gente tem aqui uma cidade que vive da margem dos rios, então ela pode utilizar os rios para o abastecimento da população, pode utilizar também esses rios para outras atividades econômicas.
Mas aqui abaixo, a gente vai verificar do lado de cá a exploração de minérios. Aqui a região da Amazônia, ela possui muitos minérios no seu subsolo. Então, é um local onde pode ser extraído, explorado esse recurso mineral e através dos rios ela pode ser escoada ou para outras regiões do Brasil ou até mesmo para outros países. Então, a gente tem aqui dentro da região da Amazônia uma utilização muito urgente e necessária dos recursos hídricos. No entanto, a gente volta a falar que faltam recursos, tanto de parte do setor financeiro público ou do setor privado, que vão investir nesses recursos, nessas hidrovias. A gente pode citar como as hidrovias do Solimões, Amazonas, que ele vai ter parte dos seus rios que vão ser navegáveis devido ao regime da seca, né, o regime da vazante, então a maior parte dos rios vão ter uma circulação, um tráfego de navegação e também a hidrovia do Madeira, que esse sim acaba sendo navegável ao longo do ano inteiro e também acaba sendo a mais utilizada. Como apenas duas hidrovias podem ser citadas como exemplo, se a gente tem justamente na Amazônia muitos rios, né? O Brasil ele possui 12 bacias hidrográficas, sendo a maior delas a bacia amazônica. Então, por que apenas duas hidrovias podem ser citadas como principais se a gente tem todo esse recurso? Justamente está faltando aí investimentos para que a gente possa oferecer à região norte uma melhor circulação das suas mercadorias e também de passageiros. Por exemplo, Estados Unidos e alguns países da Europa, eles possuem um alto investimento no setor das hidrovias, ou seja, faz com que os diversos países de dentro da Europa estejam interligados por rios. Então, faz com que um país que esteja mais no interior do continente europeu possa escoar sua mercadoria com mais facilidade pelos rios. Então, há uma integração do território. Então, faz com que outras partes desse continente, desse território, haja um desenvolvimento econômico e regional. Então, se por um acaso houvesse esse investimento dentro da região da Amazônia, faria com que as comunidades mais isoladas dos estados possam ter uma integração, possam ter um escoamento da sua produção para outras regiões. Isso facilitaria para o nosso mercado consumidor, porque o preço dos produtos ficaria mais baixo, ou seja, mais competitivo e faria com que a gente pudesse adquirir mais produtos por um preço menor. E também levaria um desenvolvimento social e econômico para aquelas comunidades mais isoladas que vão estar agora interligados pelos rios. E é justamente os rios também que faz com que falte alguns serviços, por exemplo, a educação e também a saúde, que são serviços para a população, ocorre com dificuldade nas áreas mais isoladas, porque ela vai depender justamente das águas para poder chegar a esses locais mais no interior. Para a gente conseguir compreender um pouco mais desse esquema e da importância dos usos dos rios, a gente vai assistir uma animação que vai trazer para a gente as importâncias e como os rios da Amazônia podem ser utilizados. Rio Negro. Suas águas não levam sedimentos. Passam por áreas com solos encharcados e áreas alagáveis. São áreas que têm muito material orgânico, que tornam sua água ácida, com menor variedade de peixes. Contudo, existem animais exclusivos desses tipos de água, como a caradisco e o peixe-borboleta. Rio Solimões. Tem a coloração barrenta devido à terra que esses rios trazem das montanhas quando descem. Os sedimentos dos rios barrentos possuem muitos nutrientes que ajudam as plantas a crescerem no leito do rio, alimentando os animais aquáticos. Agricultura de várzea. As populações ribeirinhas realizam a agricultura às margens dos rios, sujeitas a inundações periódicas, causadas pelas enchentes desses rios, que contribuem anualmente com os novos depósitos de sedimentos, oferecendo uma camada de solo fértil para a agricultura. Além do cultivo de juta e da malva e outras culturas de solo encharcado, as plantações são desenvolvidas de forma suspensa. No quintal de algumas casas encontra-se o jiral suspenso e o jardim, onde são plantadas árvores, algumas culturas de temperos e plantas medicinais. Pesca.
A pesca artesanal é uma das principais atividades econômicas praticadas pelas populações tradicionais na região. O peixe representa a base alimentar e econômica. Sem energia elétrica, não há como estocar a produção e os pescadores precisam decidir se o peixe será trocado, vendido ou consumido. Na cheia, os cardumes se escondem em igapós, florestas alagadas. Em 2021, o período de defeso iniciou em novembro até março de 2022. Nesse intervalo, é proibida a pescaria para que as espécies se reproduzam em volume satisfatório para quando a atividade de pesca retornar não seja prejudicial para a continuidade da espécie ou provoque a extinção da mesma. Passageiros. O transporte de passageiros na região amazônica tem uma elevada importância, pois inúmeras comunidades e localidades não possuem outra opção de transporte para se locomoverem, que não a fluvial. O relatório da ANTAQ, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, 2013 projetava para 2022 uma demanda de mais de 9 milhões de passageiros. Carga. O transporte hidroviário da Bacia Amazônica distingue-se pelo de pequenas cargas em grandes quantidades, que atende às necessidades das populações ribeirinhas, além daquele que é feito de forma inutilizada por carretas e contêineres pelo sistema conhecido como ro-ro caboclo. Já no transporte de granéis líquidos, destaca-se o de derivados de petróleo, que igualmente supre a população ribeirinha no abastecimento de usinas termoelétricas. Quanto aos granéis sólidos, em especial o transporte de grãos, tem parte de sua produção de soja e milho do Centro-Oeste, o realizado no Rio Madeira, utilizando o Rio Madeira para escoamento dessa carga entre Porto Velho e Itacoatiara, Amazonas, de onde é exportado em navios de longo curso. Minério de ferro. No ano de 2010, a ANTAQ listou que o produto mais movimentado na área contígua às hidrovias da Bacia Amazônica é o minério de ferro, com mais de 70% da participação na movimentação total de 2010, exportando mais de 99 milhões de toneladas. Então, como a gente acompanhou ao longo dessa animação, diversos são os usos que a gente faz dos rios, seja para transporte de pessoas e mercadorias de pequenas cargas e até mesmo de cargas em enorme quantidade. São aquelas justamente as quais os caminhões, as carretas não podem fazer, então acaba que acontece esse transporte da carga por balsas, que é levado de um estado para o outro ou de um município para o outro. A gente também verificou a questão da piscicultura. Como temos muitos rios, a gente pode ter aí o desenvolvimento da pesca como atividade econômica de subsistência e também como economia, ou seja, como sustento também para a população desse local. No entanto, como o próprio vídeo colocou, há um problema da energia elétrica. Se não tem energia elétrica, não há como ter um frigorífico funcionando para que seja armazenado uma maior quantidade de peixes, por exemplo. Então, aí gera também uma dificuldade. Como escoar essa produção do peixe, que é muito necessária, que é um alimento muito consumido pela população do norte, se falta a eletricidade. Outra questão que ele colocou para a gente é o abastecimento das cidades, na qual vai utilizar a água dos rios para poder, então, abastecer e fazer alimentos para a higiene pessoal da população também. A gente verificou a extração de minérios, aí no nosso vídeo a gente citou a bauxita, que é para a produção de alumínio, e também o minério de ferro, que vai ser muito explorado na região da Amazônia. E teve ali a chamada, lembra? Agricultura de várzea. Esse é um termo que é utilizado justamente nas áreas que vão ter as suas terras ou parte das suas terras alagadas durante o período da cheia dos rios. Então, aquela área ali acaba sendo fertilizada com esse processo da cheia dos rios, porque essas águas vão levando sedimentos e nutrientes para aquele local e faz com que no período da seca aquelas terras possam ser utilizadas para a agricultura. E a gente vai verificar, fechando a nossa aula, nas dificuldades que são encontradas nos transportes fluviais, agora dos passageiros. Acontece que há uma grande dificuldade porque há uma ausência de transporte regular e rápido. Alguns
para o deslocamento de alguns municípios para outros ou comunidades para outras, pode se levar apenas algumas horas. No entanto, há lugares mais distantes que você pode levar dias ou até mesmo semanas para chegar em determinado local. E nem sempre vão ter ou apresentar padrões de serviço adequado. Ou seja, a gente pode encontrar embarcações ultrapassadas, ou seja, que já apresentam avarias, que há uma necessidade de ser reformadas ou até mesmo comprada novas embarcações. A maior parte das embarcações em circulação na Amazônia, elas são feitas de madeira ou de aço. E essas embarcações são muito antigas, elas possuem dezenas de anos. Então, mostra que há uma necessidade de investimento também na questão portuária, porque os portos encontrados no interior e até mesmo, por exemplo, na capital do Amazonas, Manaus, a orla de Manaus também vai ter atracadores irregulares. Então, há uma necessidade de uma fiscalização, de buscar mais investimentos para que o setor hidroviário possa crescer na nossa região. Então, aí traz novamente a questão dos portos, que são inadequados e não possuem, em grande maioria, equipamentos necessários para a operação do transporte com os passageiros, mostrando que é tudo meio improvisado. Então, há uma necessidade, quer seja do setor privado, quer seja do setor público, que haja essa melhoria. Havendo melhorias na questão das hidrovias, havendo melhoria na questão dos cais, dos portos, acaba fazendo com que haja um desenvolvimento tanto econômico quanto regional. Por que econômico? Porque ela vai fazer com que haja uma circulação maior, tanto de pessoas quanto de mercadorias, de informação. E da mesma forma para a carga, que vai poder ser escoada de outros lugares. Se quanto mais distante, esses lugares da onde saem essas mercadorias ou essa população, vai favorecer a chamada integração do território. Então, aí a gente fecha a nossa aula salientando que há uma necessidade de políticas voltadas também ao desenvolvimento do setor hidroviário da região norte. Finalizamos aqui a nossa aula.